Milhares de anos atrás, construíram um antigo monumento a uma monstruosidade profana. Era um templo que continha uma lenda que atraía feiticeiros peregrinos de toda a era turiana. Muito tempo se passou e desde a época do grande cataclismo, os adoradores do templo sumiram. Contudo, existia um provérbio na era iboriana que dizia o seguinte: quando algo muito perigoso desaparece, é porque outra coisa pior está prestes a se revelar. Vindo de um futuro distante, o soldado cibernético Deathlock tinha apenas um objetivo: eliminar uma anomalia conhecida como Conan o Bárbaro. E mesmo desviados para a era iboriana, o caçador estava certo que cumpriria sua missão. No entanto, Deathlock rapidamente de predador se tornou a presa, graças ao manto que operava nas sombras. A Elektra até se superou ao ver ele usando uma pequena quantidade de projeção. No entanto, aquilo não era nada comparado à manipulação sombria, uma fonte potencialmente inesquecível, e isso até mesmo quando o resultado não era tão espetacular. Apesar dos Vingadores Selvagens serem acostumados a lutarem sozinhos, eles poderiam se dar muito bem como uma equipe. E quem percebeu isso foi a Adaga, que há pouco tempo lá na era iboriana elevou suas construções de luz para muito além das suas limitações. Lá, a Adaga entendeu que seu único limite era sua imaginação, e assim, seus ataques causaram grandes ferimentos em Deathlock, que em seguida utilizou sua nanotecnologia para reparar os danos em seus sistemas. Enquanto seu corpo se unia, Deathlock detectava uma figura no topo do templo, e mesmo com os ventos iborianos rasgando o céu, o ciborgue pôde ouvir o sussurro de Conan, dizendo venha. O desafio foi lançado, porém aquilo era uma tremenda de uma armadilha. Mas isso seria o suficiente? Sabemos que o Anti-Venom era veloz e forte o bastante para se manter bem na luta. Mas será que o simbionte seria capaz de garantir Flash Thompson a certo ponto de entrar profundamente na pele de um ciborgue? Tendo servido seu país no Iraque, Thompson sabia muito bem o significado de sacrifício. Porém, o Cavaleiro Negro o fez entender que o sacrifício de um homem é o risco calculado de outro. Já haviam passado anos desde que Danny Whitman empunhou sua espada fotônica pela primeira vez. E mesmo que a arma não pudesse tirar vidas, isso não tornou sua lâmina de disrupção neural menos eficaz. Até mesmo para o Deathlock, que antes de levar os Vingadores para a era iboriana, reforçou sua energia através de uma incontável quantidade de energia gama. Deathlock superou essa radiação o suficiente para deixar o Arma H de cor vermelha, mas Clay Cortez, que ainda tinha força ilimitada, capacidade de alterar sua frequência gama e garras de adamantium, foi capaz de jogar Deathlock para longe. Seu hardware até o informou que foi a sua vontade inumana que o levou de volta a ficar de pé. Deathlock, que por muito tempo imaginou ser uma força imparável, estava prestes a colidir com um objeto imóvel. Depois de ser caçado através da era iboriana, Conan conheceu o poder de Deathlock quase tão bem como conhecia o seu, mas pela primeira vez, Conan soube que tinha uma chance de vencer a luta. E a batalha do Cyborg versus o Cimério começou de novo. Forças elementais destinadas a se reunir sob a faísca do aço forjado para a batalha contra a fúria incrível da borracha. O resultado nunca foi verdadeiramente duvidoso. Deathlock recusou-se a render. Havia muitas almas contando com ele. Mas, como teve suas costas perfuradas, Deathlock finalmente compreendeu. Ele não estava em uma briga com Conan o Bárbaro. Ele estava em uma partida de xadrez com ele. E como Elektra utilizou as energias do templo, a guerreira conhecida como Demolidora recuperou sua verdadeira fonte de poder. Remodelado de um cadáver há muito descartado, Deathlock achou que conhecia a dor. Mas, à medida que a energia profana girava no meio do templo, um novo tipo de agonia surgiu em seu corpo. Porque anos depois de sua morte precoce, Deathlock sentiu algo dentro dele nascendo de novo. Ainda onde há renascimento, o espectro da morte não pode estar muito atrás. E o toque do ceifador foi algo que Conan o Bárbaro conhecia muito bem. Infelizmente, já os Vingadores Selvagens não podiam dizer o mesmo até aquele exato momento. Desde o seu retorno à era iboriana, Conan e seus aliados se prepararam para enfrentar uma ameaça do futuro,
Porém, nunca perceberam que eles iriam lidar com um mal ainda maior do passado antigo. Trazido da idade do rei Khalil, o nome de Tulsadum provocou medo nos corações dos ancestrais de Conan. Enquanto a adaga lutava com os seus sentimentos pelo Anti-Venom, Manto lutava contra o seu próprio amor não requisitado. Lamentavelmente, ele deu seu coração para a adaga da maneira mais horrível possível. E no meio de um turbilhão de sentimentos, num piscar de olhos, a esperança de sobrevivência de Conan caía drasticamente, pois naquele momento, o Cavaleiro Negro permanecia transfixado em seu pior pesadelo, tornando-se um espaço cheio de sangue graças à lâmina de ébano amaldiçoada. Batalhando com Tulsadum, Conan recordou o motivo por detestar os feiticeiros. Suas magias sobrenaturais e cataclísmicas arruinou incontáveis vidas humanas em seu despertar. Conhecida como a Mulher Sem Medo, a Demolidora colocou seu nome à prova antes da própria besta que ressurgiu dos mortos. Anti-Venom encontrou sua nova vida curta, enquanto a indomável Arma H lamentava em agonia sua família sangrando diante de seus olhos. E mesmo se Conan pudesse despertar seus aliados de tais horrores, não seria o suficiente. Diante daquela batalha, foi fácil para os Vingadores Selvagens ignorarem sua verdadeira perda. Mas Deathlock não esqueceria rapidamente a provação que tinha suportado. Ele viu o medo nos olhos do Cimmeriano enquanto foi rapidamente dominado. O ozônio ao redor deles queimava graças aos feitiços do bruxo. Ainda não foi a ameaça de perigo que através da inteligência artificial do Deathlock, mas algo muito mais doloroso foi despertado. Depois de horas, os Vingadores Selvagens finalmente recuperaram os sentidos. Mas não poderiam reivindicar a vitória, apenas o gosto amargo da derrota. Eles sobreviveram à luta do diabo, mas no final ainda perderam. No lado exterior da selva, outro guerreiro perdido no tempo lutou com um tipo diferente do terror. Ele já foi o melhor de nós, possuído de uma faísca incrível que o empurrou a fazer grandes coisas, mas isso foi ontem, e também amanhã. Enquanto foi a mente de Deathlock que se destruiu sob as memórias há muito distorcida, foram os gritos de Miles Morales que ecoaram pela noite.